Muito que péssimo, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. Estamos aqui numa terça-feira pós-derrota do Santos para a Vitória, quando o normal seria fazermos alguma análise tática. Eu, inclusive, quero publicar aqui com análise a pergunta que eu fiz ao Vojvoda na coletiva. Eu estive na coletiva de imprensa após a partida, mas, enquanto, inclusive, estávamos na live do trio desta terça, de surpresa, pelo menos para mim, aí desinformação minha mesmo, eu não tinha conhecimento que essa entrevista rolaria. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, foi dar entrevista ao BarbaCast, um canal aqui do YouTube, cujo crédito está na descrição, é claro, pois faremos um react dele. E o Marcelo Teixeira falou sobre alguns assuntos. Então, eu acho válido, né, que isso, em questão de quentura, né, do momento, ultrapasse análises da partida de ontem, porque também batem com a nossa realidade atual, e eu acho que é importante a gente analisar o que foi dito. Marcelo Teixeira falou sobre diversos assuntos, e até para não ficar muito longo, o podcast tem mais de 1 hora, eu separei 2 principalmente para este react, e acredito que amanhã volte, porque, por exemplo, nesse eu pretendo falar do elenco e da questão do rebaixamento. Então ainda tem SAF, estádio e tal, acho que vale fazermos um novo react, provavelmente publique na quarta-feira. Se você tiver sugestão de outro assunto, eu separei vários aqui, renovação do Neymar, ele falando da base, do Robinho Júnior. Por favor, mande nos comentários. É claro, tá bom? Então vamos fazer esse react aqui dele falando do elenco do Santos, ele analisando o elenco do Santos, que é sempre complicado, e se ele tem medo ou não do rebaixamento. Lembrando que é até uma referência a algo que eu fiz um react aqui no canal, que ele disse que não teme o rebaixamento, a uma entrevista na Record, né? Há umas 2 semanas no máximo, e o Santos perdeu para o Vitória. Então, assim, tá com a mesma pontuação neste momento de um time que está dentro da zona. Ok, o Santos tem um jogo a menos, mas é um jogo contra o Palmeiras. Então, assim, a gente precisa ser realista e apontar que a situação é dramática. Faremos esse react, faremos também a apresentação deste belíssimo copo térmico da Golcase, porque lá na Golcase, com o cupom 20 Santos, você tem desconto em copo térmico. E você leva um mimo, a bela tampa, para que você não espirre sua cerveja, sua água, seu refrigerante, seu suco, seu drink, por aí. Muito cuidado. Com o cupom 20 Santos, você leva desconto no seu copo térmico, esse produto maravilhoso, eu sou muito fã, uso sempre. E aí, neste mês de outubro, ainda leva um mimo da tampa. Elas estão de volta. O QR Code está na tela, o link está na descrição para você encontrar não só esse copo térmico, como outros modelos de copo e outros tantos produtos que vão de capinha a malas, como eu sempre mostro por aqui, tá bom? Lá na Golcase. Lá na Golcase vale a pena. Vamos ver se vale a pena também ouvir essa entrevista do Marcelo Teixeira ao BarbaCast. Repito, o crédito é dele. Está na descrição o link para o programa. E se você quiser ouvir a entrevista sem comentários, é só ir lá no BarbaCast. Aqui eu vou fazer algumas pausas para comentar em cima, tá bom? Vamos lá, vamos ouvir ele começando a falar sobre elenco. Deixa eu colocar aqui na tela. Boa. Vamos lá. A expectativa do Santos dentro desse momento é um momento de ter muita responsabilidade, né, num projeto de profissionalização que o Santos vem tendo, no controle da sua receita e da sua despesa. Se você avaliar o plantel do Santos individualmente, é um excelente plantel. Sim. Vou ter que pausar aí. Eu sei que ele não vai chegar e queimar o elenco dele. Não tô falando que tem que fazer isso, e não tem mesmo, tá? Mas excelente é uma palavra muito forte, né? Eu acho que o elenco do Santos tem carências enormes. Você falar que o elenco é excelente quando você tem uma carência na qualidade do chute, algo que a gente tem batido na tecla aqui, é difícil, né? É difícil. Acaba soando mais como uma defesa ao trabalho deles, diretores, dirigentes, presidente, scouts, enfim, do que a uma análise da realidade, porque eles contrataram jogadores que têm problemas claros de finalização. Por exemplo, estou citando um problema. Eu não acho que o elenco do Santos seja uma porcaria. Não vou chegar e falar que Zé Rafael, Brazão, enfim, liste outros aí que vocês quiserem, são horríveis. Não, não é isso. Mas tem carências claras. Nenhum elenco excelente é 16º colocado do brasileiro há tantas rodadas, porque a gente não troca de posição, a gente traz posição há 200 rodadas, porque não existem 15 times excelentes ou melhores no Brasil. Não existem, isso não existe. Excelente, então, não é. Não vai destruir o elenco que ele comprou, mas me parece mais uma análise prévia. Olha, a gente contratou esse elenco achando que era excelente, do que uma análise real do momento, que em campo não é excelente. É um plantel que não condiz a classificação que está. Nós, de fato, tivemos problemas com referência à comissão técnica, na formação da comissão técnica. Quando nós definimos a comissão técnica em dezembro do ano passado,
nós trouxemos o Pedro Caixinha, imaginávamos, né, como todos, que era quase uma unanimidade o nome do Caixinha. Unanimidade é difícil porque aí eu estou lidando até com vocês, o público que me dá essa bênção de viver desse canal. Eu recebi, pelo menos eu tive a impressão de que foi muito dividido. Eu recebi muitos comentários falando que o Caixinha foi mal no Bragantino. Eu não achei uma porcaria de ideia, não vou ser hipócrita. Só você voltar nos meus vídeos, você vai ver que eu não achei a pior ideia do mundo. Unanimidade é um pouco forte, mas enfim. Para fazer um trabalho de 2 anos, né, dentro desse processo de recuperação e também da chegada da primeira divisão. Sim. Ele não foi tão bem, nós percebemos que teríamos a necessidade, não por causa de resultados em si, nós notamos que havia um problema de ambientação, uma situação das mais diversas. O problema de ambientação é curioso, porque eu particularmente, aí pode ser uma falha minha de novo, não lembro disso ter sido dito antes, mas dá indícios de que, de fato, o Caixinha, acho que o Pedro Martins falava isso, meu antigo CEO, queria mudar coisas lá dentro do CT, como se diz no jargão, e os dirigentes do Santos meio que discordavam que não tinha que mudar nada. Então dá indício de que é verdade isso. Temos que fazer essa mudança. Eu não gosto de fazer mudanças da comissão técnica, Rafael. Ano passado... Uma pausa, desculpa. Isso não é mentira. Ele não é muito de trocar técnico mesmo. Se você for buscar lá entre 2002 e 2004, que é quando ele tem por muito tempo o Leão, depois o Lucha. Quando o Lucha sai, em 2005, ele demora muito para trocar o Galo no Brasileiro. Em 2005 ele trocou bastante. Teve o Oswaldo de Oliveira, o Galo e o Nelsinho, pelo menos. Mas depois, quando o Lucha volta, ele insiste no Lucha por muito tempo. E aí... E é curioso, porque os anos em que ele fez trocas de técnico foram os anos ruins, né? Se a consequência ou causa é outra história. 2005, 2008, 2009. Os anos bons dele foram com técnicos sendo mantidos. Vocês devem lembrar, tivemos a mesma pressão da torcida por causa do Carille, né? Contratamos o Carille para fazer a temporada de 2024. Nós tivemos oscilações, algumas oscilações em 2024, muitas, mas tínhamos consistência, notávamos a consistência do trabalho. Então, é que a consistência de um trabalho na Série B não pode ser avaliada do mesmo jeito que a consistência de um trabalho na Série A. A Série B é muito mais fácil, me desculpa. E eu me incluo nisso, tá? Às vezes a gente se perdeu nessa análise. Nós, como comunidade cientista, talvez por falta de costume. Talvez, e pelo amor de Deus que isso nunca aconteça, você precise ir para a Série B várias vezes e ficar indo e voltando para entender a diferença. A Série B é outro mundo. Quem brilhou na Série B não significa nada que iria brilhar numa Série A. E, bom, a gente está vendo isso, né? O objetivo era... Aliás, desculpa. O Carille que voltou para a Série B depois de 2 trabalhos muito ruins na Série A, Vasco e Vitória, começou mal no Goiás. Não estou dizendo que vai continuar mal no Goiás, mas começou mal. O objetivo era ser campeão e subir. Sim. E é o que acabou acontecendo. Então, nós não íamos fazer nenhuma mudança naquele momento. Sustentamos o Carille durante um ano e alcançamos o objetivo da temporada. Diferente do Pedro Caixinha. E agora estamos com o Vojvoda. O Vojvoda, dentro desse momento, nós não podemos também nem fazer tantas exigências, mas ele já apresenta resultados. Porque nós temos aí no campeonato 8 jogos, nós temos 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Inclusive ontem uma derrota dura, uma derrota difícil, onde uma vitória ontem contra o Vitória, estaríamos nós discutindo e já planejando algo melhor no campeonato. Ok, verdade. O problema é, toda vez que a gente teve uma oportunidade desse campeonato de ultrapassar qualquer time para pular para 15º, a gente desperdiçou. Vamos pegar o exemplo do Vasco. O Vasco está lá em cima agora, enquanto... eu gravo, eu vou até olhar a tabela do Brasileiro, porque o Vasco subiu mais nessa rodada. O Vasco foi para, depois de ganhar do Flu, 8º. O Vasco tem 39 pontos em 8º, o Santos tem 31 e 16º. São 8 posições de diferença, né? 8 pontos também. Se o Santos tivesse vencido ontem, mais 3. O Grêmio e o Bragantino, mais 2, 7. Vamos parar aí. O Santos estaria colado no Vasco e no top 10. O Vasco enxergou oportunidades, melhor dizendo, aproveitou oportunidades de, mesmo sendo um time fraco, tá? Vencer jogos parelhos e subir. Toda vez que o Santos tem essa oportunidade, como teve contra o Vitória, desperdiçou. Então é por isso que eu reitero que excelente é uma palavra muito forte para esse elenco. Mas não aconteceu. Temos 11 jogos ainda pela frente e nós estamos muito focados no objetivo de nós estarmos recuperando desse momento. É um momento onde o planejamento de 26 ele já também iniciou, né? Agora de uma forma diferente, pensando na atual comissão técnica e no grupo de jogadores que nós temos. Maravilha.
Eu espero que tenha iniciado mesmo, porque assim é difícil. Porque tá tarde já. Eu falava isso ano passado, tava tarde nessa altura do campeonato da Série B. A gente já sabia que ia subir, mais ou menos, mas tava tarde. Nesse ano depende. Vai ficar na primeira divisão? Iniciou o planejamento pensando na primeira divisão. O Vojvoda vai ficar para uma Série B? Tem contrato, mas a gente sempre questiona. O Neymar vai ficar para uma Série B? Quem ficaria para a Série B? Vai ter que renegociar contrato de novo? Porque, desculpa, você não sabe hoje em que divisão estará no que vem, o que é tristíssimo, já era para saber. Bom, esse foi o primeiro. Eu vou pular só alguns segundos quando tem uma comparação com o Mirassol. Peraí, vou pular o mais um. Aqui ele vai comparar com o Mirassol. Alguém perguntou no superchat do BarbaCast. Vamos ouvir, é interessante. O Mirassol tem um planejamento que não é igual ao Santos. Não vamos nem comparar com outros clubes, mas o que o... Vou até voltar. Lembrando que o Mirassol hoje está estou olhando a tabela aqui numa outra aba, quarto lugar, com 52 pontos, 6 a mais que o Botafogo, ou seja, está consolidado no G4 por pelo menos 2 rodadas. Primeiro, o Mirassol tem um planejamento que não é igual ao Santos. Não vamos nem comparar com outros clubes, mas o que o Mirassol vem fazendo nos últimos 3, 4 anos é diferente do Santos. O Mirassol ele já estava numa posição, né, que era a posição de Série B, na qual eles tinham um plano de chegar aonde eles estão chegando, nesses objetivos. Então, são... A gente também não tinha um plano no passado? Clubes, marcas, camisas totalmente diferentes. Sim. Se nós, com todo o respeito que merece o Mirassol, mas se nós pegarmos algum jogador do Mirassol, colocar num grande clube, com a cobrança, com as exigências, mas e principalmente a pressão que um clube como o Santos vive, talvez esses jogadores não suportassem a mesma participação como suportam no Mirassol. Tá, mas aí você está falando para mim duas coisas. A primeira é que só pode ir longe, ir bem num campeonato, time sem pressão. Palmeiras e Flamengo tem pressão. Cruzeiro tem muita pressão. Cruzeiro ficou 3 anos numa Série B. Tem SAF, ou seja, tem pressão de que esse investimento resulte em resultados. A outra coisa, você está falando que o seu elenco é fraco, está sentindo a pressão. Principalmente é isso. O que eu estou tirando dessa parte é Marcelo Teixeira assumindo que o elenco do Santos sente a pressão. E me desculpa, se você contratou jogadores que sentem a pressão para atuar no Santos, vindo para uma Série A depois do pior ano da nossa história, o erro da avaliação é seu, é de seus diretores. Você sabe que quem joga no Santos vai ser pressionado em qualquer situação. Imagina agora. Imagina agora. A torcida do Mirassol, a imprensa, de uma forma geral, eles estão e veem o acompanhamento do Mirassol de uma maneira diferente do que a do Santos. Isso é óbvio, isso é nítido. Mas é errado. É claro que o torcedor do Mirassol, o canal Eu Vim de Mirassol tá feliz lá. Como eu estava feliz semana passada quando ganhamos do Corinthians. Como eu busco, ensejo vídeos positivos aqui. Quem não tá dando a oportunidade é o Santos. O que o Santos teve que fazer de mudanças de 2023 para 2024? Eu peguei o plantel que caiu em 23 e mudei radicalmente esse plantel para 24. Sim. O Santos disputou a competição, as duas competições em 24, diferente do plantel que tinha em 23. Sim. E pegamos o plantel de 24, na qual nós tínhamos o Gil, tínhamos o Juliano, tínhamos o Furt, tínhamos vários jogadores que estavam praticamente todo, e mudamos outro plantel para 20. Mas aí é porque você montou um plantel ruim para a Série B. É o que eu sempre falei, podem buscar meus vídeos de 2024. Eu falava, o Santos não está construindo um legado. O que é o legado neste caso? É aproveitar a Série B para construir um elenco, um estilo de jogo, coisas boas para a Série A. Ao assumir que trocou, e tinha que trocar porque montou errado, ele assume que montou errado. O time da Série B não deixou legado algum para a Série A, do Carille ao Furt, né, do técnico ao centroavante. Não teve legado. É um erro da direção. Ele está assumindo um erro aí. 5. Isso são mudanças muito drásticas, são mudanças que exigem um tempo, não é de um dia para o outro, porque se você joga um esporte individual, é o tênis, é a natação, é uma maneira, você contrata um atleta e você faz, não é o caso, porque num clube de futebol, onde ainda mais na tradição do Santos, são diferentes. Então, como você avaliar todas as mudanças, 23, 24, 25 do Santos, comparado ao Mirassol? O Mirassol não. O Mirassol manteve o seu elenco, o Mirassol manteve um trabalho, O Mirassol tem mudanças importantes, né? Me fugiu o nome do centroavante que veio do futebol boliviano, que faz gol a rodo. O Reinaldo não estava lá. Jogadores saíram, jogadores chegaram. Não é o time do G4 da Série B. Eu não lembro a posição do Mirassol, se foi no terceiro ou quarto, me desculpa. Não é o time idêntico em 11 jogadores que estão jogando na Série A. Aliás, deixa eu
Por exemplo, não quero falar besteira, então estou pesquisando aqui ao lado, na outra aba. O Mirassol, perfeito, tá. O Mirassol contratou o Walter, que é o titular deles, em fevereiro deste ano. Na Série B era o Muralha. Teve uma mudança importante aqui. Eles leram, por exemplo, que o goleiro deles não servia para a Série A, e de fato não serviu, e o Walter serve. Contrataram pontualmente. O Mirassol não tem o mesmo time da Série B na Série A. Houve mudanças, sim. Essa é muito importante, por exemplo. Se o goleiro do Mirassol fosse o Muralha, eles não estavam no G4, desculpa. A sua diretoria, a sua comissão técnica está aprimorando esse trabalho. Diferente de clubes como o Santos. O Mirassol vem numa sequência. O Santos não vem nessa sequência. Sim. O Santos está mudando essa sequência para chegar num mínimo momento de você fazer um planejamento adequado para um clube de futebol como o Santos. Sim. Sim, como disse o nosso amigo Barba, mas ninguém está cobrando ao Santos, enquanto o vendedor de tapioca cocada passa aqui na rua. Adoro cidade inteira, cidade pequena. É muito bom. Ninguém está cobrando do Santos o G4. Eu acho que a comparação com o Mirassol, por parte da torcida, não é o G4. Eu acho que o G4 do Mirassol é muito bonito. Aliás, parabéns, Mirassol. Mas é algo fora da curva para times que vêm da Série B. O torcedor santista está pedindo um meio de tabela. Um ano sem sufoco. E já não dá. Nós estamos no dia 21 de outubro. Já é um ano com sufoco. Nem isso o Santos conseguiu entregar. Esse é o grande problema. Para finalizar este react, tem um trecho curto. Eu estou botando em velocidade 1,5, acho que está dando para entender tudo bem, né? Velocidade 1,5 do Teixeira. Sobre preocupação com rebaixamento. Eu vou avançar aqui, porque depois de 1 hora do programa. 1, 2, calma aí. O vendedor de cocada está animado. Espero que esteja vendendo, porque o cocada é muito bom. Um pouquinho para trás. Ih, tá indo de 10 segundos. Como está essa situação de tranquilidade ou intranquilidade, enfim? Rafael, quando você faz uma pergunta ao comandante, né, do clube. O comandante do clube ele tem que sempre mostrar a firmeza dos propósitos e mostrar os caminhos que estão sendo trabalhados. Claro. Nós não queremos admitir aqui nenhum tipo de... Porque as perguntas são sempre essas. Presidente, está confortável? Ou acha que o planejamento foi certo? Está tranquilo? Uhum. Não, eu estou convicto daquilo que está sendo feito. Uhum. Se formos pensar na apresentação que o Santos fez contra o Corinthians um jogo antes, criou a expectativa daquilo que representa o potencial do nosso grupo. É um potencial... que eu quero voltar uma coisa. Se formos pensar na apresentação que o Santos fez contra o Corinthians um jogo antes... Não, um pouco antes. Se formos pensar... Não, eu estou convicto daquilo que está sendo feito. Uhum. Tá, eu entendo que o presidente do clube precise falar que está convicto do trabalho que está sendo feito. Mas ele precisa analisar que certas situações deram errado. Eu vou insistir nisso. Ele tem que entender que ele contratou muito mal para o ataque. Muito mal. E, de novo, eu não estou falando que ele tinha que entender antes de contratar. Ele tem que entender agora. E não me parece que isso está sendo feito. Já tinha que ter entendido na janela do meio do ano e isso não foi feito. E, de novo, eu repito o que eu tenho falado em vários vídeos. Eu me afeiçoei a Lautaro Dias. Eu gosto de ver o estilo dele. Ele não sabe chutar pro gol. É um problema. Deixa eu voltar aqui. Se formos pensar na apresentação que o Santos fez contra o Corinthians um jogo antes, criou a expectativa daquilo que representa o potencial do nosso grupo. É um potencial que está ali. Você foi para uma outra partida diferente, com circunstâncias totalmente adversas, mas esse é o Campeonato Brasileiro. Né? Nós temos que compreender que o Santos vive um momento diferente. Um momento... Olha só, eu entendo que o potencial do Santos esteja exemplificado naquela partida contra o Corinthians. Eu entendo que ele possa falar isso. Mas nunca é constante, né? Tanto que... Cara, se a gente parar... Eu vou dar uma coranetada aqui meio bizarra, mas vamos lá. O chute do Barreal é um golaço. Outro gol foi de pênalti, outro de cabeça. Não é como se o nosso problema das finalizações tivesse sido solucionado por uma noite, né? Teve do Barreal, ok. Mas que é o gol de rara felicidade, como disse. O Santos não fez gol de construção de jogada. Tanto que o pênalti é também num escanteio. O Santos não construiu jogada e finalizou bem. E é um problema que o Santos teve, inclusive, na vitória. Ou seja, a gente vai sempre depender de acasos, de um cara do adversário querer fazer um jiu-jitsu na área, como foi o pênalti, de uma rara felicidade. Não pode ser, não podemos depender só disso, né? Atípico, não é o momento normal daquilo que se espera de um clube, né, da história do Santos. Mas nós vamos chegar no objetivo que todos nós queremos, mas requer um tempo. Né? Eu não estou no clube há 3, né? Eu estou no clube há 1 ano e 10 meses. Né? O principal objetivo nós concluímos, que era sair da segunda divisão. Estamos num outro ano, né? Um outro ano que é um ano também de continuar fazendo essa estruturação. Sem dúvida. É uma estruturação que não é tão fácil dentro de um processo de reconstrução que o Santos está
Deixa eu me botar aqui de novo para finalizar, porque é esse o trecho que eu quero. Me preocupa bastante que 10 meses depois do fim da Série B, na verdade 11, né? Se não me engano, acabou em novembro, mas enfim, vamos arredondar 2024 inteiro, ainda se fale que o objetivo principal era a subida. Isso faz 10 meses, objetivos mudam. A vida de todo mundo mudou do que era em relação a 10 meses. Tá na hora do objetivo ser outro, tá na hora da ideia ser outra. Enfim, esse foi a primeira parte do React. Amanhã a gente volta com mais. Acho que vai ter 2 vídeos amanhã, acho. Talvez alguma coisa quente também apareça, mas me preocupa, de novo, eu não acho que o presidente vai chegar descascando ninguém. Inclusive, porque eu fiz um vídeo semana passada, acho que na sexta-feira, chamado Calma aqui, porque eu acho que o trabalho do Vojvoda é bom. E eu acho que o trabalho do Vojvoda é bom mesmo perdendo pro Vitória. Tá? Eu acho o trabalho bom, de verdade. Mas eu acho que ele tem que fazer uma autocrítica, uma análise de coisas pontuais que deram errado. O elenco do Santos não é excelente, tem falhas enormes. Isso porque eu nem trouxe a questão financeira para essa conta, porque se eu trouxer, cai de excelente para muito que péssimo. Enfim, esse é um vídeo que eu quero ler os comentários de vocês. Eu sempre leio, mas esse eu tô com vontade de conversar com vocês. E tal como no pós-jogo de ontem, estarei respondendo aos senhores e senhoras, tá? Até mais, muito obrigado.